Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia e vim trazer mais um tema de atualidades para vocês. Esse tema tanto pode cair em questões do caderno de Ciências Humanas, como também pode ser um possível tema para a redação. Então bora lá, tema de hoje, crise ambiental brasileira. O Brasil enfrenta uma crise ambiental sem precedentes, com desmatamento, poluição e perda de biodiversidade, ameaçando o futuro do país. Esta apresentação explora os principais desafios e soluções emergentes para a gente enfrentar essa grave, situação. Pessoal, crise ambiental no Brasil sempre vai ser um problema e cada vez está pior. E aí nós temos assim, problemas tanto na questão ambiental diretamente, perca de biodiversidade, a fauna e a flora sendo aí exterminada em alguns casos por incêndios, às vezes incêndios criminosos, outras vezes até pode ser por incêndios florestais naturais também, como vem acontecendo, mais comum para fora, Europa e Califórnia, por exemplo, Estados Unidos, mas aqui no Brasil já aconteceu também. E aí tem um problemaço na parte econômica. A crise ambiental num país que tem como agricultura e a pecuária, um dos aportes econômicos, isso traz um problema econômico e social. Então nós temos casos aí como o Rio Grande do Sul, recentemente, que ficou muito tempo alagado e é um grande produtor agrícola do Brasil, além de ser um complexo industrial muito importante, polo tecnológico, enfim. Então essas crises ambientais não envolvem apenas a questão da fauna e da flora, mas traz problemas sociais, econômicos e também, claro, relações políticas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, desafios no sistema de saúde. Causas complexas. Fatores como expansão agrícola, extração ilegal de madeira e especulação de terras contribuem para essa destruição. Então nós temos um problema aí, como eu já havia falado para vocês. O que pode causar essas crises ambientais? Essa extração ilegal, por exemplo. Quando você tem extração de madeiras, trazendo aqui o Brasil um dos países exportadores de madeira. Quando você tem uma extração legalizada, tudo estava planejado, você sabia a quantidade que ia ser extraído ali. Então o impacto ambiental, ele é menor. Mas as ilegais, você não tem um controle. E como é que isso pode afetar a saúde da população? Claro que afeta diretamente na questão da qualidade de vida. Muitas vezes a qualidade do ar também. Você retirar áreas florestais de forma ilegal, por exemplo, você vai minar a nascente de rios, igarapés, e aí cursos d'água que existiam, que abasteciam cidades, vilarejos, enfim, esses podem deixar de existir. Então temos aí um problema enorme, afeta diretamente a sociedade. Impactos globais, a perda da Amazônia afeta o equilíbrio climático e a biodiversidade em escala mundial. Nós estamos falando da maior floresta tropical do mundo. Claro que o impacto na Amazônia, aqui na Amazônia, vai refletir não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso aumenta as temperaturas globais. Se aumenta a temperatura global, aumenta também os impactos, como furacões em outros lugares. Mas Humberto, a Amazônia está aqui no Brasil. Isso pode aumentar a quantidade de furacões de outra parte do mundo? Sim, porque aumentando o calor, aumenta a circulação do ar, o oceano vai ficar mais quente também, e aí você vai trazer problemas, impactos gerais, tá? E taxas alarmantes. O desmatamento da Amazônia vem aumentando a um ritmo preocupante, com impactos devastadores na fauna e na flora, como a gente havia falado agora há pouco. Então, lembrando, vem um tema desse na redação, você vai focar em Brasil. Mas, esse cuidado que a gente tem que ter na floresta amazônica, ou na Mata Atlântica, ou seja lá qual bioma for, e ele pode citar algum bioma específico, isso traz consequência a nível global. Tá? Então nós estamos num país muito importante que não vai afetar apenas a nossa sociedade, a sociedade como um todo. E aí um dos problemas é a poluição dos rios e oceanos. Então rios contaminados, o despejo de esgoto e resíduos industriais polui rios e leva a doenças e escassez de água. Gente, a água do planeta, ela não está acabando, mas ela não está mais potável como era antigamente. Então, essa quantidade de água potável vem diminuindo, tá? A água é a mesma, não tem para onde a água fugir. Da atmosfera, ela volta em formato de chuva e no interior da Terra ela não vai entrar também porque vai evaporar com magma. Ou seja, a água continua sendo a mesma do planeta,
Mas vários e vários rios e igarapés que seus pais conheciam, hoje já não existem mais. Então essa água está poluída, ela está contaminada, tá? Oceanos em risco. O lixo plástico e os derramamentos de óleo ameaçam a vida marinha e a saúde dos oceanos. E aí nós temos aquelas propagandas, campanhas fortíssimas, né? A tartarugas, outros animais como golfinhos, botos nos rios, por exemplo, que acabam ingerindo sacolas, canudos, né? São objetos, resíduos, que nós deveríamos descartar de forma correta e acaba sendo jogado num rio. E você acha que apenas aquela sacola ou aquele canudo não vai fazer diferença. Mas faz e você vai acabar diminuindo ou a biodiversidade, né? Até exterminando determinadas espécies também. E os impactos na saúde, a poluição da água afeta diretamente a saúde das comunidades, especialmente as mais vulneráveis. Que comunidades mais vulneráveis seriam essas? Quando você tem uma comunidade mais carente, com poder aquisitivo menor, você vai ter aí um problema enorme nessa água com qualidade, nesse tratamento da água. Não é barato tratar a água, tá? Tornar uma água suja em água potável é muito cara. Então, quando você tem a água tratada, né, que o poder público fornece, ele investiu muito para que aquela água chegasse com qualidade na sua casa. Então, comunidades vulneráveis acabam não tendo isso. Acaba retirando a água diretamente do rio, do igarapé. Se o rio estiver contaminado, seja lá por qual for, né, combustíveis, por exemplo, derramamento de óleos, mercúrio em extrações ilegais de minérios, por exemplo, isso traz doenças gravíssimas para a sociedade do entorno, tá? Então, cuidado com isso e vale a pena abordar isso num tema de redação. E aí, impactos na biodiversidade. Espécies ameaçadas, muitas espécies nativas da flora e fauna brasileira estão em risco de extinção. Como eu falei para vocês, alguns peixes, né, tanto a vida marinha quanto a vida dos rios, né, seja lá do bioma que for que a gente vai tratando, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, enfim. Vários peixes estão deixando de existir, estão sumindo, tá? Tanto pela depredação do meio ambiente, como a extração predatória também. Ou estou retirando demais ele da natureza, ou estou contaminando a natureza e ele está sofrendo com isso. Ecossistemas fragilizados, a perda de habitat e a degradação ambiental ameaçam o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Nós temos ecossistemas que são chamados de hotspots, pontos de atenção, tá? O Pantanal é um deles, é muito sensível. Você começa a desmatar para a produção de soja, de milho, criação de gado, você causa um desequilíbrio ambiental. Então, esse ecossistema em desequilíbrio faz com que várias espécies deixem de existir. Então, temos que tomar cuidado com isso também. E serviços ecossistêmicos. A biodiversidade é essencial para a manutenção de serviços vitais, como a polinização e a ciclagem de nutrientes. Várias espécies nativas vão deixar de existir por causa de insetos, por exemplo, os besouros, abelhas, que faziam essa polinização, uma vez extintas, não tem mais como polinizar. Então a gente pode perder espécies que são naturais daqui, tá? As espécies nativas. Exemplo disso, nós temos aqui no Acre, na região amazônica, que várias castanheiras diminuíram muito a produção de castanha, porque não tem mais o besouro que fazia essa polinização entre uma árvore e outra. Isso traz problemas enormes também, você acaba perdendo algo que é seu, né, que é natural do seu país. E as mudanças climáticas e seus efeitos, elevação do nível do mar. Comunidades costeiras enfrentam riscos de inundações e deslocamento devido à subida do nível do mar. Quanto maior o derretimento das calotas polares, tanto Polo Norte quanto Polo Sul, faz com que o nível do mar eleve. Uma vez esse nível do mar elevando, imagina que aquela sociedade, né, aquele litoral ocupado por metrópoles, por comunidades ribeirinhas, né, como os caiçaras no sudeste brasileiro, eles vão ter que se deslocar dali. Tá? Então a água vai subir cada vez mais e vai acabar com algumas praias, vai acabar com algumas cidades litorâneas também. Nós temos países que podem deixar de existir por conta disso, tá? Já temos o caso da Holanda, que não é à toa que é chamada de Países Baixos, tá? Já está abaixo do nível do mar. Com essa elevação do nível do mar maior, pode ser que a Holanda deixe de existir. Nós temos outras cidades, como Veneza, por exemplo, também, que ela não está afundando, tá? Mas o nível do mar também está subindo. Além dela afundar, né, o nível do mar subindo vai piorar ainda mais a situação.
Nós temos aqui aumento de temperaturas, as mudanças climáticas têm causado ondas de calor, secas e incêndios florestais cada vez mais severos. 2023 foi o ano mais quente da história mundial. Desde quando começou a verificar a temperatura a nível global, não teve nenhum ano mais quente do que o de 2023. E, infelizmente, 2024 já está batendo os recordes de 2023. Então, infelizmente, a gente tem aí a triste notícia de saber que 2024 pode ser mais quente ainda do que foi 2023. E nós estamos sentindo isso na pele. Se vocês verificarem, o Rio Acre em 2024, ele está na pior cota de água que já tivemos na história, tá? Nunca esteve tão baixo para a época do ano. Então isso é um exemplo de que esses problemas ambientais estão agravando. Impactos na agricultura. A produção agrícola e a segurança alimentar estão ameaçadas pela variabilidade climática. Num país que precisa muito da agricultura, isso é um problema enorme. Nós temos várias e várias culturas que precisam ser plantadas naquela época do ano, porque ali vai chover, ou porque ali vai ter uma estiagem, ou porque a frente fria vai chegar, ou seja, há um equilíbrio. Então o produtor rural, ele sabe a época do ano que ele planta, que ele colhe, que ele tem que deixar a terra em repouso. Com essas alterações climáticas, ele já não sabe mais. No mês que deveria chover muito, chove pouco. Quando era para chover menos, está chovendo muito. Isso traz prejuízos no campo também. E os desastres naturais, como eventos climáticos extremos, como tempestades e enchentes, se tornam mais frequentes. Citei já o Rio Grande do Sul. Nós tivemos em 2023, a Amazônia passou pela pior seca. Você imagina que os maiores rios do mundo são nossos. E eles simplesmente estavam sem condições de navegação. Chegar a um ponto de você não conseguir navegar pelos Solimões, não conseguir navegar pelo Rio Negro por falta d'água, isso até então era impensável, tá? É o rio com o maior volume d'água do mundo. Então, como é que baixou tanto esse volume de água? E aí são crises naturais, tá? Crises ambientais. O ser humano, ele potencializa essas crises, certo? Então, bora lá para a gente continuar aqui. E aí vem a responsabilidade do governo. No tema de redação é sempre importante citá-lo. Políticas ambientais. O governo deve implementar leis e regulações mais rigorosas para proteger o meio ambiente. Aqui nesse caso, você pode até substituir pelo seguinte: as leis até existem, mas não estão sendo cobradas como deveriam cobrar. Então não precisa criar, não precisa você aumentar a quantidade de leis ambientais, mas que faça valer as que existem, tá? Aumentando a fiscalização, cobrando dos responsáveis, tá? Isso pode ser por geração de multas ou pela desapropriação da área, enfim. Há formas de você fazer cumprir as leis que já existem. O que você pode fazer é melhorar também, tá? Se a lei está desatualizada, é ineficaz, você faz uma atualização da lei para poder garantir a sobrevivência. Fiscalização e controle. É necessário fortalecer a fiscalização e o combate aos crimes ambientais, como eu já falei. Investimentos estratégicos. Investimentos em infraestrutura sustentável e tecnologias verdes são fundamentais. Pessoal, aqui a gente pode falar sobre o uso racional dos combustíveis, tá? Substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. E aí, por exemplo, entre a gasolina e o etanol, deveria ter um subsídio do governo para que o etanol compensasse em relação à gasolina. E aí o etanol é da cana-de-açúcar. Então você está ali plantando a cana, produzindo etanol, planta de novo, produz etanol, enfim, polui menos. E a cana, quando está crescendo na fotossíntese, que ela está captando carbono da natureza, ela está limpando o ar também. Então ele se torna mais renovável, mais limpo, vale a pena, tá? Enquanto que a gasolina vai só poluir. E lembrando, combustíveis fósseis não são renováveis, uma hora eles vão acabar. Além de poluir muito, vão acabar com o tempo. Então é um exemplo, tá? Os combustíveis renováveis. A placa solar para você trazer energia fotovoltaica, nós temos os carros elétricos que traz essa pegada, né? De você ter um meio ambiente mais limpo utilizando eles. Mas, Humberto, como é que eu faço para incentivar a população a usar combustível renovável ou carros elétricos? O governo poderia taxar ou deixar de taxar, né? Taxar menos ou deixar de taxar esses veículos.
Então você teria um incentivo maior para ter um carro elétrico no Brasil, por exemplo. Aí cabe ao governo repensar a política, tá, de taxação. E aí você tem aqui a fiscalização, como eu falei, os investimentos estratégicos seriam como isso. E a iniciativa privada? Falamos de governo, agora a iniciativa privada precisa também tomar conta. Uma economia circular, desenvolver modelos de negócios baseados na reutilização e reciclagem. Gente, a reciclagem ela é essencial. Reutilizar materiais também. Mas quando você vai comprar, por exemplo, um papel, né, um papel A4 lá para sua impressora, o reciclado, ele é mais caro do que o papel que não é reciclado. E aí isso acaba não incentivando o uso de reciclados, tá? Então o que seria a ideia? Você reciclar o papel, o plástico, né, garrafa PET, por exemplo, mas o produto oriundo da reciclagem fosse viável para quem está comprando. Tá? Então, quando você faz uma política de que o que é reciclado, o que é renovável, o que é limpo é mais caro, isso não traz incentivo para o uso. Tá? Então, a iniciativa privada precisa pensar nisso, junto com o governo também. Incentivar a reciclagem e incentivar o consumo de reciclados. Produção sustentável, adotar práticas de produção mais limpas e eficientes, e isso cabe muito para as indústrias, tá? Responsabilidade social, engajar-se em ações de conservação e educação ambiental. Então não é só ficar na parte do diálogo, tá? Então tem várias empresas que fazem campanhas publicitárias bonitas pra caramba sobre meio ambiente, mas na prática não executa. Então você também cabe aí ao governo fiscalizar a iniciativa privada em relação a isso. Mas é sempre bom caminhar junto, tá? Investimentos verdes. Alocar recursos em projetos e tecnologias ambientalmente responsáveis. Nós temos casos, vocês podem citar numa redação, até a Natura, por exemplo, que ela incentiva as comunidades locais a utilizar os recursos naturais sem degradar o meio ambiente. E aí você não vai estar fazendo propaganda da Natura, obviamente. Você não está ganhando nada para isso. Mas é uma empresa que vale a pena ser citada por ser brasileira e tem essa pegada ambiental e social também. Engajamento da sociedade civil, quando fala de sociedade civil, todos nós. Participação comunitária. Comunidades locais devem ser envolvidas na tomada de decisões e na implementação de soluções. Gente, não adianta a gente colocar a culpa apenas no governo, no poder público, nem nas empresas, sendo que nós pegamos a latinha de refrigerante e a gente joga pela janela do carro. E aí cabe a nós também ter essa consciência. Discursos horríveis que eu já ouvi, por exemplo, mas se eu não sujar, não vai ter emprego na zeladoria, então não vai contratar gari. Gente, o gari não tem que estar catando lixo da rua, isso é falta de educação. Ele tem canteiros, ele tem rotatórias para cuidar, deixar a cidade limpa, bonita, tá? Arborizada, com jardins, e não passar o dia inteiro catando o lixo que a gente jogou, tá? Esse não deveria ser o papel, tá? Da zeladoria. Deixar a cidade bonita, sim, é legal. O lixo é você que tem que tomar conta. Conscientização pública, campanhas de conscientização sobre os desafios ambientais são essenciais. Ativismo e mobilização. Então, movimentos sociais e ativistas desempenham um papel crucial no pressionamento, fazendo pressão nas autoridades. Gente, quando a sociedade vai à rua, que ela se mobiliza, as autoridades públicas e privadas, elas acabam tomando alguma iniciativa, tá? Enquanto a gente está calado e só apenas em casa discutindo ou com a vizinha fazendo fofoca, de que a culpa é do governo, é do governador, é do prefeito, é de não sei quem, mas a gente tem que se organizar para isso, ir para a rua de forma consciente, de forma educada, né? E cobrar isso, tá? Vandalismo não vai resolver e também ficar fuxicando sobre o que está acontecendo não adianta. Então é tomar essa iniciativa de forma educada, tá? Mas com consciência social, obviamente. E a educação ambiental, para a gente fechar essa parte, a educação sobre sustentabilidade deve ser priorizada em todos os níveis. Quando falo em todos os níveis, é desde a pré-escola até a última possível formação de uma pessoa na faculdade, num pós-doutorado, seja o que for. A questão da educação ambiental não é uma questão de tempo de escola, tá? Então temos doutores mal educados e temos analfabetos bem educados, tá? O que seria isso? Tem gente que não tem coragem de jogar o papel do chiclete, da balinha no chão.
Às vezes a pessoa é analfabeta e ela tem essa consciência ambiental. E temos pessoas aí graduadas que acham que isso é normal. Então essa conscientização de vários níveis é uma conscientização não só escolar, tá? Mas no dia a dia também. Eu sujar o meio ambiente, eu estou sujando a minha casa, o meu lar. E isso não é inteligente, tá? Então isso aí é uma causa nossa, sociedade civil. Soluções e iniciativas em andamento. Então, tecnologias inovadoras, novos avanços em energias renováveis, agricultura sustentável e saneamento estão sendo desenvolvidos. O Brasil é exemplo de energia renovável, tá? O que falta é um incentivo para a população usar mais esses recursos. Mas nós somos o maior país intertropical do mundo, tá? Então, assim, energia fotovoltaica, que é energia solar, nós somos o melhor país para gerar. Então, isso é uma forma bem legal e no Brasil vem crescendo muito a ideia das placas fotovoltaicas. Energia eólica, temos um litoral fantástico que dá para produzir muita energia eólica, que é a energia do vento. Então, tanto o Nordeste brasileiro quanto o Sul do Brasil são as grandes potências para a energia do vento, tá? A energia eólica. Temos a biomassa, produzir etanol, biodiesel, bioálcool, biogás, são energias renováveis também. Já fazemos muito isso, mas dá para fazer mais. E aí isso é uma forma de você diminuir os impactos ambientais. Recuperação de áreas. Esforços de reflorestamento e restauração de biomas degradados estão em curso. Nós temos alguns biomas no Brasil que eles estão correndo o risco de ser extintos mesmo. Mata Atlântica, por exemplo, aquela lá do litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, hoje temos 7% de Mata Atlântica nativa. Tá? E esses 7% são parques, são florestas federais, nacionais, estaduais, enfim. Não tem mais áreas privadas que tenham a floresta da Mata Atlântica tão pura como era no princípio, né? Aquela nativa mesmo. Porém, tanto a iniciativa privada quanto a pública vem reflorestando a Mata Atlântica. Então, hoje é possível encontrar propriedades privadas que estão reflorestando a Mata Atlântica. Então, ela não é mais a nativa daquela época que os portugueses chegaram e começaram a degradar, mas várias e várias espécies, né, florestais estão sendo repostas ali. Isso é uma iniciativa também. A mata de araucária é outra que precisa ter uma atenção muito grande também. Ela ficava localizada ali entre o sul de Minas Gerais e o Paraná. Então pegava São Paulo, pegava o Paraná praticamente todo, e é uma mata conhecida como mata do pinhão, tá? Ou pinheiro do Paraná. Esse pinheiro, ele foi usado para celulose, para fazer papel. E praticamente está extinto. Hoje nós temos áreas também do estado, né, florestas estaduais, nacionais, para preservar. Então a gente corre o risco de perder as araucárias. Então essa iniciativa de reflorestar a araucária é bem interessante também. E projetos comunitários, iniciativas locais de conservação e desenvolvimento sustentável estão surgindo em todo o país. Isso é fato. Nós temos, por exemplo, no Sudeste brasileiro, áreas que passavam linhões, tá? Aquelas de energia de alta tensão, áreas que estavam abandonadas, ou áreas próximas a ferrovias também, ferrovias da época do Barão de Mauá ainda, tá? Início do século XX. E essas áreas estão sendo usadas hoje para hortas comunitárias, por exemplo. Então você está ali trazendo a natureza de novo e de uma forma econômica. Então eu tanto vou plantar novamente numa área abandonada, como eu trago uma forma de sustentabilidade para a comunidade mais carente. A população mais pobre tem acesso a certos alimentos ali também. Iniciativas da sociedade civil. E aí o Enem vai trazer uma questão em 2017 falando sobre isso, tá? Sobre essa questão ambiental. E olha que questão interessante. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela... Esse é o comando da questão. Olhando para a imagem, olha com atenção o seguinte. Nós temos uma fábrica, e aí você consegue ver várias bolinhas saindo ali, né? São fragmentos de CO2, poluição. E temos o carro próximo também. Esse CO2 é o dióxido de carbono, que é o material que vai tanto para a atmosfera, poluindo o ar, intensificando o efeito estufa, como também absorvido pela água, tá? Pelas algas, bancos de corais e tudo mais. O que acontece com esse dióxido de carbono quando ele chega nos rios, por exemplo? Como é que ele vai chegar ali? Chuva, tá? Ele vai se envolver ali com partículas de água, vapor de água na atmosfera, ao chover, né, a precipitação leva para os rios.
Esses componentes químicos vão trazer acidificação para os lagos e rios, ou seja, vai tornar a água ácida, a famosa chuva ácida, por exemplo. E aí nesse quadradinho da questão tem assim, ó, principais afetados, moluscos, que seriam mariscos, caramujos, etc., bancos de corais, equinodermos, que seriam as estrelas do mar, e micro-organismos com carapaça, caramujos, enfim e tal. Todos esses animais, essa biodiversidade vai sofrer impacto devido à acidificação dos lagos e rios. O oceano também vai acidificar. Perfeito, analisamos aqui. Gente, quando tem uma questão com imagem, com tabela, com gráfico, a resposta está onde? Na imagem, na tabela ou no gráfico. Faça a leitura bem direitinho, entenda o que está acontecendo e você vai chegar na resposta. Então, esse impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pelo quê? Letra A, intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano. Não está falando de impermeabilização. Tá? O que seria impermeabilizar? Tornar esse solo, por exemplo, cobrir ele com asfalto, com concreto e a água não vai mais penetrar ali. Não temos nada disso falando, nem na imagem, nem na análise do quadrado. Seria irregularidade das chuvas decorrentes do fenômeno climático El Niño. Gente, o El Niño é um efeito natural, tá? Que é o aquecimento subsuperficial das águas do Pacífico. Aqui a imagem vem trazendo o impacto pela indústria e pelo carro. Isso é uma ação humana, tá? O El Niño é natural. C. Queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural. Carvão, petróleo e gás natural são combustíveis fósseis, tá? E quem é que libera esses gases, né? Essa poluição? Atividades humanas. Então quem é que está liberando o gás do petróleo, do carvão e do gás? Nós, seres humanos. Onde é que isso é usado? Nas fábricas que precisam de termoelétricas, queima combustível para gerar energia, e nos carros a combustão. Tá? Então a letra C faz muito sentido. D. Vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Quer dizer que o oceano está liberando mais vapor e isso é ruim? Ele está evaporando mais? Não, não é isso. Quando o oceano evapora, ele está liberando H2O, água. Não está liberando dióxido de carbono. E na letra E, extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio. Tá, não é, pode até haver extinção desses organismos, mas o impacto não é por causa deles. O impacto é por quê? Pela queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. É uma ação humana e isso pode ser preservada. Pessoal, era isso, aula de hoje, questões ambientais e climáticas no Brasil. Tomem cuidado, pode cair tanto na questão nas 45 questões de humanas, ciência da natureza também, inclusive essa é a questão de ciência da natureza, e pode ser um tema de redação. Pessoal, era isso. Terminamos com a questão, uma questão que pode cair tanto em natureza quanto em humanas. Valeu pela aula e até a próxima.